Pessoal, vamos trabalhar as classes gramaticais? Então vamos para substantivo. O que é substantivo? Substantivos são o nome das coisas, certo? E existem os substantivos. Substantivos próprios. Quais são os substantivos próprios? Nomes de lugares, nomes de pessoas, nomes de países, nomes de livro, nomes de peças teatrais, certo? Então vamos colocar aqui, substantivo. Substantivo, certo? Vamos para o substantivo, são os nomes, certo? Substantivos são os nomes. E vamos para o substantivo próprio. Substantivo próprio. Começa sempre com a primeira letra maiúscula. Nazaré, Elias, Bíblia, certo? Bíblia, certo? E o substantivo comum? Substantivo comum seria, por exemplo, cidade, seria pessoas, ou pessoas, livro, certo? Então cidade é comum, mas Nazaré é próprio, pessoa é comum, Elias é próprio, livro é comum, mas Bíblia é próprio, entendeu? Substantivo simples. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra, por exemplo, pau, por exemplo, alho, por exemplo, gira é um verbo girar, depois sol e sucessivamente. Mas se eu formo uma palavra, vamos lá, pau d'alho, um pau de alho, duas palavras, pau e alho. Então eu tenho um substantivo composto. Substantivo composto. O substantivo composto é aquele que não é simples. O simples formado por uma só palavra. O composto formado por duas palavras. Aqui eu tenho pau e alho. E a outra aqui eu posso formar girassol. Girassol tem dois S aqui. Posso existir também guarda-chuva, guarda noturno. E isso tudo são substantivos próprios. Tá? Quer dizer, substantivos compostos. Composto, formado por duas palavras. Eu também tenho os substantivos concreto. O que é um substantivo concreto? É aquele que tem uma existência, mesmo que imaginária, ou real ou imaginária. Por exemplo, Elias. Elias sou eu, existe uma existência, dá para você me imaginar como é que eu sou. Diabo, certo? Fada, carro. Isso tudo são substantivos concretos, porque dá para você imaginar como ele é, certo? E o substantivo abstrato, como é? O substantivo abstrato é aquele que depende de uma pessoa para sentir ele, para que ele exista. São geralmente sentimentos, por exemplo, tristeza, amor, felicidade. Ou seja, a tristeza ela só existe porque existe alguém, no caso Elias, para ficar triste. O amor só existe porque existe alguém para amar. A felicidade também só existe se existir alguém para ser feliz, certo? Depois nós temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O que é um substantivo primitivo? O substantivo primitivo é aquele que já existia anteriormente. Por exemplo, pedra. E o derivado? O derivado é aquele que vem do primitivo. Geralmente o primitivo é pequeno e o derivado é grande. Geralmente o primitivo é uma coisa e o derivado é uma profissão ou um equipamento, vamos dizer assim. Por exemplo, pedra. Dá para você tirar o derivado pedreira ou pedreiro, certo? E aqui, por exemplo, primitivo café, dá para você tirar cafeteira, certo? O primitivo pão, dá para você tirar o derivado
padaria. E assim sucessivamente, tá? Então, estudamos o próprio comum, o primitivo composto, o concreto abstrato, quer dizer, o próprio comum, o simples e o composto, o concreto e o abstrato, o primitivo e o derivado, e agora nós vamos para o substantivo coletivo. O coletivo. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo é aquele que ele representa um grupo de seres. Por exemplo, ramalhete. Ramalhete é o que? É um conjunto de flores. Boiada é um conjunto de bois. Vamos lá. Biblioteca. Biblioteca é um conjunto de livros. Cacho é um conjunto de uvas ou bananas. Manada é um conjunto de elefante. E assim sucessivamente, certo? Então aqui nós temos os substantivos. O substantivo ele também varia quanto ao gênero. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino e feminino, certo? Masculino e feminino. Feminino. Ele pode ser também uniforme ou biforme, certo? No caso aqui, os uniformes, tanto para o masculino como para o feminino, vai funcionar uma palavra só. Por exemplo, uniforme. Uniforme. Nós temos para o masculino, por exemplo, vamos ver aqui, vamos trabalhar primeiro o biforme, tá? Vamos trabalhar primeiro o biforme. O biforme. O biforme. Biforme significa duas formas, tá? Por exemplo, cachorro, cachorra. Boi, feminino vaca. Porco, porca. Certo? Nós estamos trabalhando biforme. Uma forma aqui porco, outra forma porca. Boi, vaca, certo? Cachorro, cachorra, certo? Agora vamos para o uniforme. Vamos trabalhar também homem e mulher também, ó. Homem e mulher. Também é biforme. Homem, um jeito que se escreve, mulher, outro jeito que se escreve. Agora no uniforme, uniforme significa uma forma só. Por exemplo, deixa eu ver aqui, gafanhoto. Como é que você vai dizer gafanhoto? Como é que você vai saber se é macho ou fêmea? Através da palavra macho ou fêmea. Então, os uniformes, você tem um grupo chamado epiceno. Epiceno são para os animais. E você vai dizer se é masculino ou feminino através da palavra macho e fêmea, tá? Por exemplo, macho e fêmea. Posso dizer então gafanhoto macho, macho e gafanhoto fêmea, certo? É assim que eu vou saber os uniformes. Também eu posso encontrar, isso aqui são só para animais. Eu posso encontrar também o comum de dois. O que é o comum de dois? É comum dos dois artigos. Ele também faz parte dos substantivos uniforme. Como é que eu vou saber quem é masculino e quem é feminino? Através de dois artigos, já que ele é comum para os dois artigos. Então tem que ter os dois artigos. Por exemplo, o policial e a policial. O policial é um homem, já a policial é uma mulher, certo? Por exemplo, uma outra palavra, pianista. O pianista
e a pianista. Eu estou usando os dois artigos para eu saber quem é que vai ser o homem e quem é que vai ser a mulher. Esse se chama comum de dois, certo? Mas existe um outro que é o sobrecomum. O sobrecomum. Esse não tem como descobrir. Por exemplo, o bebê, tanto bebê, menino ou menina, vai ser o bebê. Vamos lá, o que mais? A vítima, tanto um homem como uma mulher, vai ser a vítima. A criança, tanto um menino como uma menina, vai ser a criança. Certo, pessoal? Então, resumindo aqui, ainda tem uma outra situação para a gente colocar sobre substantivo, que é o número, certo? O número do substantivo é o quê? Singular e plural. Geralmente se faz através de colocar um S. Por exemplo, menino, meninas. Esse S aqui, ó, meninos, meninas, significa que é mais de um. Um menino, dois meninos. Coloca o S. Uma menina, duas meninas, certo? Um menino, dois meninos. Uma régua, 10 réguas, certo? Ou seja, o singular e o plural é justamente isso, para dizer quem tem um só e quem tem vários, certo? Nós temos também o grau. O grau pode ser o grau comparativo e o grau superlativo para o substantivo. Então nós temos o grau comparativo. Pode ser de igualdade, de inferioridade, escreveram rápido, né? E de superioridade. O que seria o grau comparativo de igualdade? É você dizer, por exemplo, Davi é tão forte quanto um touro. Você está dizendo que Davi é igual a um touro, ele é tão forte como um touro. Agora, se você dizer aqui de inferioridade, Davi é menos forte que um touro. Então, você está colocando ele para baixo, ele é menos forte do que um touro. Então, grau comparativo de inferioridade. E o de superioridade? Davi é mais forte que um touro. Então, você está levando o substantivo Davi no grau comparativo de superioridade, certo? Então, depois do grau comparativo, nós falamos também que tem o grau superlativo, certo? O grau superlativo. Trabalhando o comparativo e agora o superlativo. O superlativo é quando não compara ninguém, certo? Ele pode ser relativo ou pode ser absoluto. O relativo é quando você compara ele, quando você faz uma relação com todos os outros. Por exemplo, Davi é o mais inteligente da sala.
Você aqui, observe que no comparativo, você está comparando um a um, ou seja, um de um lado, outro de outro, certo? O de igualdade, Davi e o touro. Davi e o touro, Davi e o touro. Aqui não. Aqui é Davi é o mais inteligente da sala toda. É por isso que é superlativo. Superlativo relativo à sala toda. E Davi é muito inteligente, é o absoluto, ou seja, é só ele mesmo. Ele é que é mais inteligente, sem fazer relação a ninguém. Davi é inteligentíssimo, ou seja, continua sendo absoluto. Só que esse aqui é o absoluto analítico e esse aqui é o absoluto sintético. Analítico por quê? Porque aqui usou muito. E aqui é sintético porque usou somente inteligentíssimo, uma palavra só. Aqui usou muito inteligente, duas palavras. E aqui inteligentíssimo, uma palavra só. Por isso que esse aqui é sintético e esse aqui analítico. Certo, pessoal? Então, pessoal, fazendo um resumo, a gente viu os tipos de substantivos, certo? Substantivo próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, certo? Depois nós vimos para o gênero do substantivo, feminino, masculino e feminino. Temos os biformes, que tem duas formas, porco, porca, boi, vaca, cachorro, cachorra, homem, mulher. E temos os uniformes. Os uniformes levam só uma palavra e por isso temos o epiceno, onde você vai utilizar macho ou fêmea, geralmente para animais. Não, geralmente não, só para animais. Temos o comum para os dois artigos, onde a gente vai utilizar o quê? O artigo, o policial, a policial, o pianista, a pianista. E temos também o sobrecomum, certo? O sobrecomum aqui, ó, ele aqui, o sobrecomum. O sobrecomum não dá para a gente resolver, certo, pessoal? Então, o sobrecomum é aquele que não dá para a gente saber. Por exemplo, o bebê, o bebê é o bebê mesmo e pronto. Não existe essa história de ABB, a vítima e a criança, certo? Quanto ao número, nós vimos aqui ó, o singular e o plural. O singular quando tem um só, o menino. Plural quando tem mais de um. Os meninos, uma régua, 10 réguas, certo? Então esses S aqui no final aqui designa, na maioria das vezes, o plural, certo? Depois disso aqui, nós vimos os graus, certo? Nós vimos os graus, o grau comparativo, que se divide em de igualdade, de superioridade e de inferioridade. De igualdade, Davi é tão forte quanto o touro, ou seja, ele é igual ao touro. O de inferioridade, Davi é menos forte que o touro, ele está abaixo do touro. E de superioridade, Davi é mais forte que o touro, ou seja, de superioridade, ele está acima do touro. E vem o superlativo. O superlativo ele pode ser relativo, quando você relaciona com todo um grupo. Por exemplo, Davi é o mais inteligente da sala. Davi é o mais esperto de Nazaré da Mata inteira. Entendeu? Davi é o que mais sabe andar de bicicleta na Madalena toda. Ou seja, está fazendo uma relação com algum ou outro grupo de pessoas ou de coisas. E aqui o absoluto é quando é ele só. Pô, Davi é muito inteligente. E aqui Davi é inteligentíssimo. A diferença é que esse aqui é analítico porque usou duas palavras, muito e inteligente. E aqui é sintético por ter utilizado somente uma palavra para dizer a mesma coisa. Davi é muito inteligente, Davi é inteligentíssimo, significa a mesma coisa, certo, pessoal? Então, a gente agora, pessoal, a gente vai para pronome. Vamos lá, vamos ver pronome. O que seria um pronome? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha. Ele substitui ou acompanha o nome, ou seja, o substantivo.
Existem os pronomes pessoais, existem os pronomes interrogativos, existem os pronomes indefinidos e um dos mais importantes, os pronomes possessivos, os pronomes de tratamento. Quais são os pronomes pessoais? Eles se dividem em dois casos: caso reto e caso oblíquo. Qual é o caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Do caso oblíquo tem uma porrada: o, mi, ti, si, li, mim, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e por aí vai. Os interrogativos, quando você vai fazer uma pergunta: por quê? Por que separado, tá? Por que, quem, qual o seu nome? Quem é você? Por que você está aqui? Fazendo perguntas, pronomes interrogativos. Indefinidos: ninguém, alguém, nenhum. Ou seja, quando você diz ninguém chegou, é indefinido. Alguém chegou, você não sabe quem é esse alguém. Nenhum voltou. Então é uma coisa indefinida. Possessivo. Possessivo é quando dá a ideia de posse, quando você tem alguma coisa. Meu, teu, tua, nosso, vosso, seus. Seus carros, vossos livros, nossas casas, teu lápis, tua roupa, meu caderno. Ou seja, dá a ideia de posse, coisa que é nossa. Então, pronomes possessivos. Existe também o pronome de tratamento: você, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa eminência. Tudo isso é pronome de tratamento. E existe o pronome também, pronomes, esqueci o nome dele agora aqui, demonstrativo. Pronome demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que apontam um lugar onde as coisas estão. Ali não, este, esta, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Ali já vai ser advérbio, a gente vai estudar mais para frente. Então os pronomes demonstrativos são este lápis, isto, esta, isso, aquele, aquela, aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Você pode tá colocando um substantivo perto dele. Por exemplo, este lápis, isto, esta caneta, aquela caneta, aquele lápis, aquilo. Então são pronomes demonstrativos, tá, pessoal? A gente já deu uma queimada bastante em pronomes, certo? O mais importante são os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objeto. Mais para frente vamos ver o que é um objeto: objeto direto, objeto indireto. Pronomes interrogativos servem para fazer perguntas. Pronomes indefinidos, aquele que não diz quem é: ninguém, alguém, nenhum, o cara não sabe direito quem é. Pronomes possessivos, quando diz que você tem alguma coisa. Pronome de tratamento, quando você vai falar com as autoridades. E pronome demonstrativo, onde indica onde é que as coisas estão. Vamos estudar agora, pessoal,
Verbo, o que é verbo? O que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo de ação são todos aqueles que você faz alguma coisa: matar, correr, pinotar, pular, e todos eles dá para você colocar: eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Eu pinoto, tu pinotas, ele pinota, nós pinotamos, nós pinoteis. Então, isso tudo são verbos. O de estado é aquele que não indica ação. Geralmente está, sou, era. Esses são os verbos de ligação. Por exemplo, fulana é bonita. Esse é um verbo de ligação. Paulo está triste. É um verbo de ligação. Eu sou teimoso. É um verbo de ligação. Ontem era domingo. Então é um verbo de ligação também. Certo? Esses verbos aqui, isso aqui são verbos de ligação. E os fenômenos da natureza são choveu, relampeou, trovejou, amanheceu. Todas essas coisas que acontecem da natureza são os fenômenos da natureza. Então, relembrando, uma oração é uma frase que contém verbo. Toda oração ela tem que ter um verbo, senão ela não é uma oração, certo? Dentro dos verbos nós temos as conjugações. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele tem presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Temos também o futuro do pretérito e o futuro do presente. O presente, quando você faz alguma coisa, por exemplo, eu canto. O pretérito perfeito, quando você fez alguma coisa, eu cantei. O pretérito mais que perfeito é aquele que existe uma coisa que foi feita antes de alguma coisa acontecer. Por exemplo, quando Pedro cantou, eu já cantara. Eu cantara. Guarda esse R aqui, ó, cantara. E o pretérito imperfeito é aquele que você não terminou de fazer. Por exemplo, você estava cantando, mas faltou energia, você não pôde cantar mais. Então, eu cantava. Certo? O futuro do pretérito é aquele futuro que você gostaria que acontecesse, mas não vai acontecer. Por exemplo, eu cantaria se eu soubesse cantar, certo? E o futuro do presente é aquele que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu cantarei porque eu sei cantar, entendeu? Então é isso. O subjuntivo, como eu coloquei aqui, ele existe também o presente, tá? O pretérito e o futuro. Só que o presente, o subjuntivo do presente é que eu cante. O pretérito é se eu cantasse, certo? Porque trata-se de um desejo. Qual é o meu desejo? Que eu cante. Qual era o meu desejo ontem? Cantasse, se eu cantasse ontem, entendeu? E no futuro, quando eu cantar. Quando eu
cantar. E o imperativo, pessoal? O imperativo só existe duas coisas. O imperativo vem de imperador. O imperador manda. Então é o afirmativo e o negativo. O afirmativo e o negativo. Ou seja, não cantes. Não cantes. Ou então, quer dizer, esse aqui é para lá. Esse aqui é o afirmativo, é cante. Cante. O negativo, não cante. Certo? Ou seja, um manda fazer uma coisa e o outro não manda, e o outro manda não fazer. O afirmativo manda fazer. Cante, canta tu, cante você. É cantar aqui, tá? Cantar tu, cante você, cantemos nós, cantais vós. E aqui é não cantes tu, não cantes você, não cantes nós. Isso aqui, uma observação, vem do presente, do indicativo, sem o S. E aqui todas igual ao presente do subjuntivo. Se vai ajudar você alguma coisa nisso aí mais para frente, você entendeu isso que eu falei aí. Eu acho que agora não. Então, pessoal, falamos sobre verbos. Vamos falar agora sobre adjetivo, certo? O que seria adjetivo? Adjetivos são as qualidades, certo? Então, adjetivos são qualidades. Qualidades. E os, por exemplo, menino, bonito, menina, bonita. Então, o adjetivo, ele também pode ter gênero masculino e gênero feminino. Por exemplo, bonito é para homem, para masculino, e bonita é para feminino. Existem os uniformes e os biformes. Esse aqui é biforme, bonito e bonita. Mas, por exemplo, homem, pobre. Homem pobre e mulher pobre. Pobre e pobre para os dois. Então é uniforme, entendeu? A gente vai encontrar também os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Por exemplo, bonito é um adjetivo simples, tem uma só palavra. Mas, por exemplo, azul, camisa, ó, camisa azul. Azul é uma qualidade da camisa, uma cor, uma palavra só. Então, simples. Mas se eu colocar camisa azul marinho, aí tem um azul e tem um marinho. Então é um substantivo, um adjetivo composto, certo? Então o adjetivo também tem o gênero e tem se é composto, se é simples, e ele também tem um número, singular ou plural. Por exemplo, um menino bonito, dois meninos bonitos, certo? Três meninas bonitas, entendeu? Então, se for mais de um, eu vou também colocar os meus S aqui, certo? Homem pobres, mulheres pobres, certo? Para dar o número, para dizer que é mais de um, entendeu? Singular e plural. Singular, um só, e plural, mais de um. Então, pessoal, considerando aqui que a gente já deu uma pincelada aqui nos adjetivos, qual é a próxima classe gramatical que a gente não pode deixar de lado? Nós temos os artigos. Os artigos é simples, né, pessoal? Artigo. Para que serve o artigo? O artigo é para definir ou indefinir. Então, nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Os definidos, o, a, os, as. E os indefinidos, uns, umas e uma. Certo, pessoal? O, a, os, as, definido. E uns, umas, uma para indefinido. Artigo é basicamente isso. Não tem muito o que falar sobre artigo.
Poderemos falar sobre numeral, que também é muito simples também. Numeral. O que é numeral? Numeral é quantidade. Por exemplo, 1, 2, 1/3, 5 em algarismo romano, certo? Quinto, triplo, são todos numerais, quantidades, certo? Vamos falar sobre preposição. O que é preposição? Preposição são aquelas palavrinhas que servem para unir duas outras palavras. Por exemplo, em, sem, sobre, sob, traz, a, ante, de, desde, até, após, perante, por. Tudo isso são preposições. As mais usadas são em, sem, a, de, até. São as mais usadas. Vou colocar algumas frases, algumas orações aqui. Por exemplo, moro em Nazaré. A preposição em, certo? Aqui, ó. O menino bateu, entrou, o menino entrou sem bater. Então esse sem aqui é uma preposição. Ó, casa de madeira. Esse de aqui é uma preposição, certo? Fui até a farmácia, certo? Preposição aqui. Então o que acontece? Esses pedacinhos de palavras aqui, ó, que serve só para unir duas outras palavras, são chamadas preposição, certo? Existe também uma que é a conjunção. O que é uma conjunção? Uma conjunção é quando serve para unir não duas palavras, mas duas frases inteiras. Por exemplo, Davi estudou muito e passou de ano. Esse i aqui está unindo Davi estudou muito, uma oração, com outra, passou de ano. Então aqui não é mais uma preposição, é uma conjunção. Conjunção. Temos também uma coisa chamada interjeição. O que é interjeição? Interjeição é quando a gente quer passar uma alegria, um sentimento ou uma tristeza através de poucas palavras. Por exemplo, oba, sempre terminada por ponto de interrogação. Jesus, Deus, tem misericórdia. É uma exclamação. Bravo, bis, estão tudo preposição. Upi, tudo é preposição não, é interjeição. Interjeição, que serve para você entonar uma emoção, certo? Eu estou lembrando agora de advérbio. Vamos estudar advérbio. O que seria um advérbio? Vamos lá? Advérbio. Advérbio. Advérbio é a palavra que ela serve para criar uma circunstância. Ela serve para modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Mas a palavra mais importante nela é circunstância. Ela traz uma circunstância. Que circunstâncias são essas? De lugar, de modo, de negação, de afirmação, de tempo, de intensidade, de dúvida, e por enquanto são as que eu estou lembrando. Vamos lá, de lugar.
ali, aqui, acolá, do outro lado e por aí vai. De modo rápido, devagar, lentamente, vagarosamente, quase todos terminados em mente, mentirosamente, capengamente, rapidamente, de negação, não, nunca, jamais, de afirmação, sim, com certeza, certamente e por aí vai. De tempo, cedo, tarde, às 10 horas, às 10 horas, ao meio-dia, amanhã, tudo que significa tempo, o próximo ano, tudo isso aí. E de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, tudo isso são de intensidade. De dúvida, talvez, todavia, oxalá, e por aí vai alguns que difícil até de você lembrar. Então isso aí são advérbios, tá, pessoal? Então nós estudamos substantivo, pronome, adjetivo, preposição, conjunção, substantivo, pronome, adjetivo, preposição, conjunção, verbo, que mais? Advérbio, falta mais o quê? Deixa eu dar uma pausa aqui para ver o que falta mais. Pessoal, parece que a gente assistiu as 10 classes gramaticais. As 10 classes gramaticais a gente já viu. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos procurar saber o que é dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é quando você tem duas letras com um som só de uma. Por exemplo, de azul. Pássaro. Você tem pá, aí esse saro aqui tem 2 S, tá vendo? Ó. Pássaro. Esse 2 S aqui tem um som de um S só, que é sa, pássaro. Então é 2 letras formando uma só. Isso é um dígrafo. Por exemplo, NH, galinha. Galinha. Esse N e o H forma nha, uma letra só, um som só. Milho, o L e o H, milho, entendeu? Milho, são dígrafo. Carro, 2 R, ó, carro, 2 R para formar um só, carro, é como se fosse um R só, tem um som de um R só, entendeu? Então isso são dígrafos, certo, pessoal? Então, pessoal, dito isto aí, a gente vai para dar uma queimada aqui em oração. O que é uma oração? Oração é uma frase que contém verbo, certo? Uma oração tem sujeito e predicado. Vamos lá. O homem matou o jabuti. Quem é o sujeito? A gente pergunta ao verbo. Pergunta ao verbo. Quem matou? O verbo é matou. Então quem matou? O homem matou. Então o homem é o sujeito. O homem é o sujeito. E se tem o sujeito, a gente separa ele. Ó. De um lado fica sujeito, tudo que fica do outro lado se chama predicado. Então matou o jabuti é o predicado. E o verbo é só matou. Certo? O verbo é só matou. E aí, esse o jabuti é o quê? Ele faz parte do predicado. Você tem o homem é o sujeito. Vamos lá. O homem é o sujeito. Matou é o verbo. O jabuti é o quê?
Se você perguntar, matou o jabuti, tudo isso aqui, ó, matou o jabuti, se chama predicado. Mas só essa parte aqui, o jabuti, é o quê? É um objeto. Esse objeto é direto ou é indireto? Para isso, a gente tem que fazer a pergunta. Matou, qual é a pergunta? Você vai perguntar o quê? Ou vai perguntar para quê? De quê? Em quê? Se você perguntar o que, ou então que, geralmente é o que. Se você perguntar, esquece essa de que, é só o que. Se você perguntar o que, a resposta vai ser o objeto direto. Então, o homem matou o que? O jabuti. Então, objeto, objeto direto, certo? Objeto direto. Se você vier aqui, ó, vamos formar outra frase aqui, ó. O filho obedece aos pais. E aí, qual é a quem é o sujeito? Os filhos. O verbo obedece. O predicado obedece aos pais. Tudo isso aqui é o predicado. Agora vamos lá. O verbo obedece. Isso aqui é o quê? É um objeto, certo? É um objeto direto ou um objeto indireto? Você vai perguntar o quê ou a quem? Ó, o filho obedece. Quem obedece a quem? Certo? Obedece a quem? Então, se você não está perguntando o que, você está perguntando a quem. Então, esse a quem, na verdade, a resposta vai ser um objeto indireto. Então, aos pais é um objeto indireto, certo? Por exemplo aqui, o homem comprou. O homem comprou. O homem comprou livros. Vamos lá. O homem é o sujeito, comprou é o verbo, certo? E livros. Comprou o quê? Livros. Então é o que. Então se é o que, é objeto direto. E o verbo? O verbo é verbo transitivo direto. E já aqui, o filho obedece a quem? Aos pais. Então, objeto indireto e o verbo transitivo indireto, certo? Vamos lá. O homem deu o livro ao menino. Vamos lá? Quem é o verbo? O verbo é deu. O sujeito é homem. E aqui você tem o livro e ao menino. Vamos lá. O homem deu o quê? O livro. Então, o livro é objeto direto. Objeto direto. O homem deu o livro a quem? Então, ao menino é objeto indireto. E o verbo? Olhe que o verbo tem objeto direto e objeto indireto. Então, o verbo vai ser o verbo transitivo, direto e indireto. Certo? Vai ter os dois ao mesmo tempo. E se eu disser assim, ó? Presta atenção. Chiquinha morreu.
Chiquinha morreu. Você não dá para perguntar o que, nem a que. Nem dá para perguntar, Chiquinha morreu, acabou. É só enterrar agora. Cava um buraco e enterra. Chiquinha morreu, pronto. Acabou. Então, esse verbo aqui, ele nem tem objeto direto, nem tem objeto indireto. Então, ele é um verbo intransitivo. Observe que o resto era transitivo, ó. Cadê? O resto era transitivo. Você tem aqui, ó. Obedece. Verbo transitivo indireto. Matou. Verbo transitivo direto. Aqui, ó. Matou. É verbo transitivo direto. Transitivo. Já morreu é intransitivo. Esse intransitivo quer dizer que ele não tem nem um objeto direto, nem um objeto indireto. Então só existe 3 tipos de verbo. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto. E é 4 tipos de verbo, porque existe o verbo intransitivo. Certo? É isso que eu quero que você preste atenção. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é quanto à acentuação gráfica. Acentuação. Vamos lá, você sabe que as palavras se dividem em monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Certo? Monossílabo, uma sílaba só. Por exemplo, pé, dó, ai, certo? Dissílabo, 2 sílabas. Por exemplo, casa, dado, bebê. Trissílabo, 3 sílabas. Caneca, bigode, caneta. Polissílabo, 4 sílabas. 4 sílabas. Por exemplo, mais difícil de encontrar, viu? Mas vamos lá. Bicicleta. Bicicleta. Ó, bicicleta. 1, 2, 3, 4. Certo? Por exemplo, ajuda aí, pessoal. A palavra que tenha 4 sílabas ou mais. Por exemplo, ajuda aí. Um objeto, uma coisa. Será que borboleta, ó. Borboleta. Se tivesse mais sílabas, ainda seria polissílaba. Por exemplo, biblioteca. Biblioteca. Tem um biblioteca. 1, 2, 3. Quantas vezes você abre a boca para falar, você divide a sílaba. Por exemplo, casar, dado, bebê, boneca, bigode, bicicleta, borboleta, biblioteca. Entendeu? Então você vai acertar essas coisas aí. Isso aqui é quanto ao número de sílabas. Aqui, ó, monossílaba, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Mas existe também quanto à sílaba forte. A sílaba forte, ela pode ser oxítona, pode ser paroxítona e pode ser paroxítona. Oxítona é aquela que a última sílaba é mais forte. Por exemplo, bebê, bebê. Por exemplo, cajá, cajá.
Por exemplo, caju, caju, certo? E as paroxítonas é aquela que é a segunda. Por exemplo, jaca, bicicleta, bicicleta, certo? Por exemplo, boneca, boneca, certo? São paroxítonas. Por que paroxítona? Porque a sílaba mais forte aqui é o caneca é o né, bicicleta é o clé, jaca é o já, e dessa daqui são oxítonas porque aqui bebê é o b, cajá é o já e caju é o ju. E nas proparoxítonas, as proparoxítonas são aquela que é a antepenúltima, ou seja, a terceira de lá para cá. Por exemplo, a palavra trânsito, trânsito, ela é uma proparoxítona, sílaba mais forte é essa daqui, ó, certo? É mais difícil de encontrar, mas eu encontrei aqui, trânsito, certo? Então o que acontece? Acontece que eu gostaria que você entendesse que as oxítonas terminadas em O, A, E. Agora eu vou repetir tudo colocando S, tá? Vou colocar S agora, ó, O, A, E. Então você coloca O, Os, As e Es. É a mesma coisa, só botar o S. O, A, E, Os, As, Es, em, tá bom? Em e ens. Elas são acentuadas. O que foi que eu fiz aqui? Eu acrescentei mais os S's e em e ens. Ou seja, as oxítonas terminadas em O, A, E, Os, As, Es, em e ens são acentuadas. As oxítonas, elas vão ser acentuadas, entendeu? Já as paroxítonas, que é essa daqui, ó, as paroxítonas do meio, as paroxítonas terminadas nisso aqui não são acentuadas, ou seja, as paroxítonas terminadas em O, A, E, Os, As, Es, em e ens não são acentuadas. Deu para entender isso aí? Eu quero que você entenda isso aí, certo? Eu sei que eu comecei somente com A, E e O, mas eu quero que você coloque os S para ficar As, Es e Os e ainda acrescente em e ens, certo? Para você ver como são. Por exemplo, a palavra bebê, ela é acentuada porque é terminada em E, e oxítona terminada em E é acentuada. E se fosse bebês, era acentuada? Assim, ó, bebês? Era. O S não ajuda em nada, não atrapalha em nada. Cajá, terminada em A, oxítona, é acentuada. Se fosse cajás, ficava acentuada também. Já caju não é acentuada, porque não está aqui o aqui, ó. Então cajus também não é acentuada, certo? É só O, A, E, Os, As, Es, em e ens. São acentuadas se for oxítona. Se for paroxítona, não é acentuada. Por exemplo, jaca. A palavra jaca não é acentuada porque é terminada em A e ela não é oxítona, ela é paroxítona. Então as paroxítonas não são acentuadas. Se fosse jacas, também não seriam acentuadas. Bicicleta, a mesma coisa, terminada em A. Se fosse bicicletas, também não era. Caneca, também. Mas se eu colocar revólver nas paroxítonas, paroxítona, tá? Ó, revólver. Revólver. É paroxítona? É paroxítona. Revólver. Revólver. É terminada em A? É terminada em O? É terminada em E? Não. Entendeu? Então nem é terminada em A, O, E,
nem as, os, és, nem em e nem ens. Então, se ela é paroxítona e não é terminada nessas daqui, então ela vai ser acentuada. E o acento é aqui, ó, na sílaba. O acento é sempre na sílaba mais forte. Se fosse revolva, aí não era acentuada. Entendeu? Se fosse revolva, não era acentuada. Porque só as terminadas para ser acentuada, terminada em a, as, es, os, ela tem que ser oxítona. Entendeu? Se ela é paroxítona, ela não seria acentuada. Agora aqui terminou em R, na verdade em R. Terminou em R, revólver. Por exemplo, fênix. Fênix. Fênix é terminado em X. Então é acentuada. Por quê? As paroxítonas terminadas em A, O, as, os, as, es, em e ens não são acentuadas, mas as outras são. Esse é o que você tem que dizer. Mas as outras são. A palavra, por exemplo, funil. Funil não é paroxítona, não. É a palavra álbum. Álbum. A palavra álbum. Assim que escreve álbum. Álbum. A palavra álbum. Álbum é uma paroxítona. Ela é terminada em A, não, ela não é terminada. Ela é terminada em quê? Em M. Então, as paroxítonas terminadas em O, A, E, os, as, es, em e ens não são acentuadas, mas as outras são. Então, bota o acento aqui. Entendeu isso aí, peixe? É para entender isso aí, viu, velho? E, ó, as proparoxítonas todas são acentuadas. Todas são acentuadas, certo? Então, terminamos isso aí por hoje. Estude isso aí pra gente ficar fera.